Ao abrir a porta do suntuoso hotel, o sheik bilionário caminhava como uma tempestade em silêncio. Suas vestes rebuscadas brilhavam sob a luz dourada dos lustres de cristal, e o ar perfumado de incensos orientais embalava seus passos firmes. Atrás daquele olhar de aço, porém, um turbilhão escondido lutava para permanecer sob controle. Uma tensão antiga que só crescia. O toque da opulência ao seu redor não amenizava o nó em sua garganta. Algo prestes a explodir o prendia naquele lugar. O grande salão, impecável em seu luxo inabarcável, pulsava com o brilho do ouro das molduras e o som discreto das fontes que ressoavam como suspiros na penumbra. Tapetes persas se estendiam sob seus pés, enquanto cortinas de seda cor de rubi suavizavam a luz do sol poente. Ali, onde o poder e o mistério se encontravam, o sheik aguardava apenas a discrição que sua posição demandava, até que seus olhos cruzaram uma figura impossível. Ela estava ali, encurvada em um uniforme simples, varrendo o chão com a dignidade endurecida de quem se recusa a desistir. O rosto dela, tão marcado pelo sofrimento quanto pelo orgulho, despertou nele uma tempestade de emoções prestes a ruir barreiras duramente erigidas. E ao lado dela, uma menina pequena, com olhos que pareciam conter o próprio céu, olhos que o sheik bilionário conhecia bem. Embora até então desconhecesse aquela presença em sua vida, o choque congelou seus pés por um instante. Sua ex-mulher, a mulher que havia partido deixando um vazio agridoce, ali, reduzida àquela vida de luta e simplicidade. E ali, aquela criança que ele sempre sonhara proteger. Sua filha, trazida à luz em segredo, ocultada do mundo e de seu coração. Um conflito de orgulho ferido e uma súbita urgência o consumiram. Ela levantou os olhos quando o som da sua aproximação ecoou, e um silêncio pesado, carregado de palavras jamais ditas, encheu o espaço entre eles. Cada músculo dela parecia gritar para manter distância, mas seus olhos pediam compreensão. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz firme, entrecortada, revelava mais do que o orgulho permitia. Ele, com o rosto fechado, lutava com a tormenta interna. "Eu esperava encontrar outra coisa. Não você", respondeu, seu tom rígido, mas com uma rara fissura de vulnerabilidade. A menina observava silenciosa, a inocência enfrentando o desconhecido com um brilho perplexo. A ex-mulher ergueu o queixo, sem ceder. "Aqui estou sobrevivendo." Antes que ele pudesse falar, ela adicionou com firmeza: "Não preciso da sua piedade. Tenho trabalho, dignidade, a mesma que você perdeu ao partir." O sheik sentiu o peso das palavras. E a velha chama do rancor renasceu, mas um lampejo de arrependimento piscou em sua alma. O ar denso parecia rachar quando ele, por um momento, vislumbrou o futuro inesperado que aquela pequena guerreira e sua mãe poderiam desenhar. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, um segredo imenso ameaçava vir à tona. Uma verdade guardada a 7 chaves, capaz de romper o que ainda restava do orgulho entre eles. E naquele momento, o sussurro sombrio do passado começou a reclamar seu espaço, deixando os 3 presos numa teia que poderia destruir ou salvar a última esperança de felicidade. E antes que o próximo segredo deste hotel seja revelado, certifique-se de já fazer parte da nossa caravana de histórias. Se o coração deste sheik bilionário já te envolveu,
Deixe seu like e comente aqui embaixo qual foi o impacto desse reencontro inesperado para você. Sua paixão por essas tramas é o que nos inspira a continuar trazendo os melhores dramas. Inscreva-se para não perder o capítulo 2 dessa saga cheia de mistérios e emoções. O sheik bilionário permaneceu imóvel, encarando aquela imagem tão dolorosamente familiar. A mulher diante dele, outrora senhora dos seus sonhos e agora guardiã da sua pior ferida, sequer parecia a mesma. O brilho arrogante que um dia incendiou seus encontros havia se dissolvido em linhas de cansaço esculpidas no rosto marcado. E ainda assim, havia uma chama, tênue, mas inegável, brilhando naquele olhar que não pedia clemência, mas justiça. A menina junto a ela mexia nos dedos inquieta, seus olhos grandes e escuros captando cada nuance da tensão no ar. Ela era como um enigma, ao mesmo tempo a promessa de esperança e o peso do segredo guardado, frágil e forte, vulnerável e destemida. O sheik sentiu o coração apertar ao reconhecê-la. O ímpeto súbito de se aproximar e abraçar aquela criança que carregava mais do que sangue, carregava um destino entrelaçado ao dele. Ele deu um passo tentado a falar, mas as palavras se perderam, numa garganta trava pelo orgulho e pela dor antiga. O silêncio que se instalou entre eles não pedia reparos. Era uma linha tênue no espaço entre passado e presente, entre perguntas não feitas e respostas que talvez jamais viessem. Você deveria estar em outro lugar, ela disse finalmente, a voz firme, mas com um fio de cansaço que ameaçava despedaçar suas defesas. Esse hotel não é seu mundo. O sheik bilionário franziu a testa, sentindo o calor do rubor subir-lhe pelas bochechas, não pela vergonha, mas pela acusação implícita. Parece que você se acostumou à minha ausência. Ela desviou o olhar, posicionando o corpo entre ele e a menina, como quem ergue um muro contra o passado que insistia em invadir seu presente. A ausência ensinou mais do que sua presença alguma vez poderia. Aquelas palavras o feriram, abriram um rastro de culpa que ele ainda tentava esconder sob a armadura de riqueza e poder. Aquele homem, temido e respeitado nos suntuosos salões do mundo, agora se via diante da mais dolorosa de suas batalhas: reconquistar o que fora perdido. Quando a distância criou vazios maiores que seus palácios dourados. Você nunca me contou sobre ela, ele murmurou, a voz mais baixa, quase um sussurro. Minha própria filha. A incerteza pendia no ar, como se a existência daquela criança fosse um segredo que ele até agora recusara aceitar. Ela ergueu o queixo, os olhos endurecidos de determinação. Não era para você saber. Nunca. A firmeza em sua voz coexistia com o desespero velado. Não até que eu decidisse que estava pronta. O sheik bilionário sentiu o estômago embrulhar. Por trás das vastas riquezas e do comando absoluto, o homem que ele era tinha sido mantido à margem desse segredo. Ele sentia-se como um estranho à própria família. Antes que pudesse replicar, um som distante quebrou a atmosfera pesada. O tilintar de taças de cristal e murmúrios velados, ecoando do salão principal do hotel. O mundo lá fora continuava girando indiferente ao drama que se desenrolava ali. Ele olhou ainda uma vez para a mulher, um misto de fúria e saudade pintando sua expressão, e sentiu a necessidade de ultrapassar aquela barreira erguida entre eles. Não vim até aqui para brigar, disse com firmeza, a voz agora carregada de uma sinceridade que raramente se permitia. Vim buscar a verdade e talvez uma chance. Eu sei que deixei feridas, quebrei a confiança, mas a vida nos deu algo que não pode ser apagado. O olhar dele pousou na menina, que agora se encolhia perto da mãe, como uma guardiã silenciosa. Ela permaneceu imóvel,
seu coração oscilando entre a resistência e o desejo incontido de abrigo. Você pensa que pode simplesmente entrar e consertar tudo, que veio tarde demais? Sua voz tremia na última frase, revelando o conflito que a consumia. Ele deu um passo hesitante, sentindo o vazio das escolhas perdidas, mas também a força de uma esperança rara. Não peço perdão agora. Quero entender. Quero ser parte. Aquele momento delicado foi interrompido pela aproximação abrupta de um homem cuja presença era tão ameaçadora quanto inesperada. O assistente pessoal do sheik apareceu à entrada do corredor, o rosto pálido e sério, como se trouxesse notícias que poderiam mudar tudo. Sua Alteza, houve um incidente no palácio, disse ele em voz baixa, mirando o sheik com uma expressão grave. Algumas informações confidenciais foram vazadas. Não sabemos a fonte, mas é grave. Um frio correndo pela espinha do sheik. O império cuidadosamente construído ameaçava ruir, e ele sabia que, para enfrentar essa tempestade, não poderia se dar ao luxo de manter-se distante, nem de ignorar o passado que lhe implorava atenção. Ele olhou uma última vez para a ex-mulher e a filha, numa mistura de decisão e súplica silenciosa. Isso vai além de nós. Preciso que você e nossa filha fiquem seguras. Prometo que descobrirei quem os quer destruídos. A mulher perplexa não respondeu imediatamente. Seus olhos revelavam medo e desconfiança, mas também a tênue semente da colaboração. O sheik virou-se, passos decididos ecoando pelo corredor adornado, para um destino que uniria sua. Necessidade de poder e redenção. No silêncio que ficou, a menina soltou uma pergunta tênue, quase perdida entre o eco das luzes douradas. Papai, quem quer nos separar para sempre? E enquanto o sheik bilionário atravessava os salões do hotel, rumo ao desconhecido que ameaçava seu trono e sua família, a sombra de um traidor oculto contemplava seus movimentos, silenciosa e letal. Terminaria ali. Mal sabia ele que a revelação de um mensageiro inesperado abalaria os alicerces de seu mundo, fazendo com que todo o seu império, sua honra e seu coração balançassem no fio da navalha. O corredor que levava ao gabinete do sheik bilionário parecia se estreitar sob o peso da notícia. O ar adornado por fragrâncias de âmbar e oude ficou denso, como se cada passo ecoasse as consequências que logo inviabilizariam pedidos velados de silêncio. Ele apertou a mandíbula, sentindo o calor do rosto queimá-lo discretamente, não pela irritação, mas pela urgência do momento. Para trás, ela permaneceu imóvel, olhos fixos naquela figura que por tanto tempo fora sua tempestade e agora se tornava um enigma ainda mais complexo. A menina, com as mãos trêmulas e o olhar curioso, parecia captar uma tensão que escapava às palavras dos adultos. Ela se encolheu junto à ex-mulher, buscando naquele abraço um refúgio contra o impenetrável e ameaçador mundo à sua volta. Em seu escritório, uma imensa mesa de ébano refletia as luzes douradas da cúpula. O sheik bilionário abandonou o baú da rigidez momentaneamente, sentando-se com um suspiro profundo, como quem tenta ganhar fôlego para enfrentar tempestades internas e externas. Quem teria interesse em derrubar o império? Murmurou para si mesmo. Mas naquele instante toda fúria, orgulho e poder se mesclavam com um reconhecimento silencioso. Ele não poderia enfrentar aquilo sozinho, não sem elas. O tempo parecia se comprimir no santuário daquele espaço. Cada segundo carregava o peso de vidas entrelaçadas que até então
existiam em paralelo, mas que agora se viam atravessadas por uma linha tênue, uma corda bamba sobre abismos de mágoa e segredos. Retornou ao corredor, encontrando a mulher que guardava os fragmentos de seu passado dolorido. Ela não o fitava mais com a resistência inicial, mas com uma cautela que carregava tanto medo quanto esperança. Eles nos cercam, disse ele em voz baixa, deixando de lado a formalidade que as vestes impunham. Preciso que confie em mim, que confie em nós, por ela. A menina levantou o rosto, os olhos brilhando como estrelas, numa noite sem luar. Algo naquele pedido reverberou fundo, como se percebesse que, embora a tempestade estivesse no horizonte, talvez este fosse um momento para construir pontes onde antes só havia muros. Não prometo nada. A voz da mulher saiu mais suave, quebrando o gelo entre eles. Mas ela merece segurança. Eu também. Enquanto eles trocavam olhares carregados de memórias e decisões ainda por tomar, o sheik sentiu pelo primeiro instante um desejo que ultrapassava a vontade de poder. O desejo visceral de reunir aquela família despedaçada. Seu coração, congelado por anos, bateu com a força de uma promessa silenciosa. Do lado de fora, a noite já havia caído, e as luzes do hotel brilhavam como joias vivas na imensidão do deserto. A serenidade aparente contrastava com a turbulência que borbulhava no interior daqueles muros. Uma presença invisível, porém, observava cada movimento, cada respiração dos protagonistas dessa história que mudaria destinos. No quarto ao lado, uma sombra deslizou pela parede com a leveza de um suspiro. Conhecia bem os segredos da casa, os pontos fracos do sheik bilionário e suas fraquezas camufladas pelo ouro e pelo medo oculto. Ela tinha um plano, um jogo que não apenas buscava o fim de um império, mas a destruição daquilo que ele mais prezava. Amanhã trouxe consigo um silêncio carregado de inquietação. Na sala principal, o sheik preparava-se para anunciar medidas que dariam o tom de sua resistência. No entanto, seus olhos se perderam entre as silhuetas da mulher e da menina, agora parte da sua batalha invisível. Ela, por sua vez, sentia a costura tênue entre medo e coragem. A imagem do passado mutilado ameaçava esvair-se sob a promessa de um futuro possível, mas as cicatrizes ainda pulsavam. Você sabe que não será fácil, ela disse baixinho, enquanto cruzavam o salão iluminado por candelabros. Nem para mim, nem para você. Ele desviou o olhar para o horizonte de janelas amplas, onde o sol começava a desenhar traços dourados sobre as dunas distantes. O que é fácil na vida de um sheik bilionário? Respondeu, uma ironia amarga na voz que logo deu lugar a um sorriso tênue, quase perdido. Mas a verdadeira riqueza nunca esteve em meus cofres. Cada palavra era uma espécie de confissão que a distância e o silêncio haviam proibido. Era também um convite, doloroso, complicado, para que reconstruíssem algo que o tempo tentara apagar. Enquanto a menina brincava com pequenos detalhes num canto, inconsciente da tempestade que rugia ao redor, o sheik se preparava para desvendar os fantasmas que ameaçavam seu mundo. Ele sabia que a batalha tinha ganhado novos contornos, contra inimigos dentro e fora, contra medos que nem mesmo a vastidão do deserto poderia conter. Foi quando, num suspiro abafado, um mensageiro enigmático adentrou ao recinto, seus olhos carregando um segredo que poderia estremecer os alicerces de tudo que o sheik acreditava controlar. Ele estendeu um pequeno envelope selado com um símbolo desconhecido. Suas mãos trêmulas não escondiam a urgência. O silêncio se estendeu, carregado e denso,
com a promessa de que aquele papel guardava o destino iminente. O sheik bilionário rasgou o selo com dedos firmes, os olhos franzidos ao decifrar as palavras lá escritas. Era uma convocação não para um combate comum, mas para enfrentar a traição que nascera no coração do próprio palácio. O mundo que ele conhecia tremia sob seus pés, e naquela fração de segundo soube que não haveria mais volta. A menina, que até então observava quieta, deu um passo hesitante para a frente, o olhar fixo no pai. Papai, quem você teme mais que todas as tempestades do deserto? Ele se voltou para ela, um misto de amor e medo estampado no rosto imponente, enquanto atrás dele as sombras começavam a se mover, engolindo a luz do palácio. O sheik bilionário deixou o envelope repousar sobre a mesa de ébano, o peso daquele papel selado transformando-se num nó apertado em sua garganta. A luz dourada da cúpula parecia apagar ao redor, enquanto seus olhos se fixavam nas letras que delineavam uma convocação impossível de ignorar, uma ameaça nascida no coração de seu próprio palácio. O ar, antes impregnado pelos aromas suaves do oude e do âmbar, tornou-se denso, sufocante. Ele se levantou, lento, como se desafiasse o destino que insistia em encaixotá-lo em um jogo de poder e traição. Naquele instante, o brilho de suas joias e o luxo das vestes não ofereciam refúgio contra a tempestade iminente. A criança, observando-o com uma mistura de curiosidade e receio, deu um passo hesitante, sua voz frágil bordando o silêncio pesado. Papai, quem você teme mais que todas as tempestades do deserto? O sheik a fitou, um segredo oculto por trás do olhar impenetrável. Seu coração, por mais endurecido que parecesse, tremia sob o peso daquela pergunta simples, mas madura demais para seus poucos anos. Ele inspirou fundo, as palavras buscando uma forma de se encaixar entre a força e a vulnerabilidade. Há inimigos que se escondem nas sombras do que se acredita ser seguro, murmurou, a voz grave ganhando uma ponta de tristeza. Mas por enquanto, meu maior medo é não poder protegê-la. A mulher ao seu lado, aparentando ser a fortaleza na qual a menina repousava, desviou o olhar para o chão, as mãos cruzadas na frente do corpo, como escudos invisíveis. A tensão entre eles não diminuíra, havia tanto a dizer e tão pouco espaço para as palavras. Eu não quero que ela viva com medo, disse ela, firme, sem olhar para o sheik. Mas poderei confiar em você, finalmente? A pergunta parecia mais um desafio, um convite a romper as barreiras que o tempo e a ausência erigiram. Ele se aproximou, os passos ecoando no corredor revestido de mármore. O toque dos seus dedos no ombro dela foi tão ousado quanto delicado. Um gesto que carregava todas as promessas não ditas. Estou aqui para fazer o que nunca fiz antes. Protegê-las, mesmo que precise primeiro reconquistar sua confiança. Não será fácil, eu sei, mas o que for necessário, farei. Por um instante, o silêncio tomou conta. O mundo ao redor parecia cessar, enquanto as pessoas alheias ao drama daquele encontro seguiam suas rotinas no palácio, imponente, alheios à batalha invisível que se desencadeava entre aquelas paredes. Logo, um som sutil, um clique metálico distante, quebrou a quietude. Um alerta. O assistente pessoal do sheik reapareceu, já tomando ciência do impacto de sua notícia. Sua Alteza, recebemos informações que indicam que a fonte do vazamento pode estar mais próxima do que imaginamos. Há olhares suspeitos entre os seus conselheiros mais próximos. A cabeça do sheik inclinou-se ligeiramente.
os olhos se estreitando. A traição não apenas chamava, como escancarava a porta de sua fortaleza. Um olhar de aço encontrou o da mulher, num pacto silencioso que não poderia ser quebrado. Eles precisavam agir juntos. Eles não apenas querem meu império, murmurou ele. Querem romper tudo o que construí, inclusive a família, que nem sei se ainda posso chamar assim. Ela respirou fundo, virando-se para encará-lo com a determinação renovada e aquele brilho de esperança que ele quase esquecera existir. Então, lutaremos. Se for contra todos ao nosso redor, lutaremos. A menina voltou a se encolher nos braços da mãe, os olhos brilhando com uma luz inocente que parecia iluminar até os cantos mais escuros daquele imenso palácio. Aquela pequena alma fazia com que o sheik sentisse o que o poder jamais ensinara: a urgência de se conceder uma segunda chance, ainda que a sombra do passado tentasse oscurar qualquer caminho. Dias se passaram como uma sequência de ecos inquietantes. O sheik concentrou-se em entender os passos de seu inimigo invisível, investigando cada palavra, cada gesto dos que o cercavam. No meio das intrigas palacianas, sentia o olhar silencioso da mulher, cuja presença o desafiava e confortava em igual medida. Entre eles, uma linha tênue começava a se desenhar: medo e desejo, prudência e necessidade. Numa noite abafada, sob o brilho narcótico do candelabro monumental, os dois se encontraram frente a frente no terraço que dava para as dunas iluminadas pela lua cheia. O vento quente trouxe o cheiro característico das flores do deserto, enquanto a cidade silenciosa abaixo parecia preservar seus segredos. Ela rompeu o silêncio, sua voz mais suave, porém ácida. Por que demorou tanto para voltar? Por que só agora quer ser parte de algo que já existe sem você? O sheik encarou longamente, seu olhar mergulhando nas profundezas daquelas palavras, pungentes e justas. Porque até agora eu não sabia se merecia. Eu deixei que o orgulho fosse maior. Mas agora eu vejo que a maior fraqueza é recusar a redenção. Um suspiro escapou de seus lábios, carregado de esperanças e dores. Por um instante, o mundo se reduziu àquela troca silenciosa entre dois corações despedaçados, que ansiavam por cura. Mas a calmaria foi abruptamente interrompida pelo som de passos apressados vindo do interior do palácio. O mensageiro misterioso reapareceu, carregando um novo documento. Desta vez, uma fotografia, uma imagem que mostrava o rosto sorridente do sheik, ladeado por um homem que nas entrelinhas daquele retrato guardava um segredo obscuro. O rosto do sheik endureceu, cada linha do corpo se tornando um campo minado de emoções. Quem é essa pessoa? A mulher perguntou, a voz trêmula e carregada de suspeita. Ele desviou o olhar, sabendo que a resposta guardava respostas capazes de abalar não apenas seu império, mas o próprio alicerce da confiança que tentavam construir. Alguém que pensei estar ao meu lado, mas que talvez esteja orquestrando tudo para me destruir. O vento sibilou entre as colunas do terraço, como se o deserto sussurrasse segredos antigos, preparando o palco para a tempestade que estava por vir. E enquanto a lua iluminava seus rostos marcados por lutas e esperanças, o sheik bilionário soube que estava prestes a enfrentar a batalha mais cruel, não contra inimigos visíveis, mas contra as sombras que se escondem dentro de quem mais se confia. O mandato do poder, a promessa da família e o fio invisível da traição se entrelaçavam, e nenhum dos três poderia escapar ao destino cruel que os aguardava. Naquele instante, o silêncio entre eles não era mais apenas falta de som, mas a contagem regressiva para um segredo que poderia destronar o trono
e partir seus corações para sempre. O silêncio no salão parecia pesar mais a cada segundo que passava. O sheik bilionário, com o envelope fechado ainda na mão, sentiu o ar rarefeito como se pudesse faltar a qualquer momento. O imenso palácio, repleto de ouro e seda, transformava-se numa prisão silenciosa, onde o passado e o presente se enfrentavam sem certezas. Ele voltou-se lentamente para a mulher que por tanto tempo fora sua tormenta, agora seu inesperado aliado numa guerra que ameaçava não só seu império, mas também o que restava de sua família. No olhar dela havia um convite velado, uma mistura de precaução e uma vontade quase reprimida de união. Cefos. A voz dele quebrou, baixa, quase sufocada pelo peso da responsabilidade. Nunca pensei que um dia pediria isso a você, mas precisamos ser um só. Por ela, por nossa filha. A mulher permaneceu imóvel, os dedos entrelaçados com a firmeza de quem deseja manter o controle sobre suas emoções. O brilho quente da cúpula iluminava suavemente o contorno de seu rosto cansado, mas ainda digno. Não será fácil, nem para mim, nem para você, nem para ela. A firmeza da frase contrastava com a fragilidade silenciosa que os olhos dela teimavam em esconder. A criança, sentada junto a uma almofada dourada próxima à grande janela, olhava entre os dois adultos com olhos grandes, brilhantes, incapazes de compreender a magnitude daquela batalha invisível, mas já sentindo a tensão no ar, como se fosse uma ameaça concreta. O sheik respirou fundo e caminhou até o terraço que dava vista para as dunas que se estendiam, infinitas e silenciosas, sob o céu estrelado. O deserto lá fora parecia mais calmo do que o turbilhão dentro daquele palácio, um contraste cruel para um homem acostumado a controlar tudo. Eles estão entre nós. As palavras saíram pesadas, cristais quebrando no silêncio da noite. A traição vem de alguém tão próximo quanto as paredes que nos cercam. Alguém que sabe exatamente como ferir. Por dentro, ela o seguiu. Seus passos leves como uma sombra, os olhos carregados de dúvidas e esperança. E você sabe quem? A pergunta não era só pela informação, mas uma súplica velada para não enfrentar essa batalha sozinho. Ele olhou para ela, a máscara de poder e orgulho deixando escapar um fio imperceptível de vulnerabilidade. Ainda estou descobrindo. Mas cada movimento meu é observado. Cada palavra sondada. Não posso errar. O vento quente trouxe o aroma exótico de jasmim e essência de âmbar, envolvendo-os em uma crosta quase mística que parecia lavar o peso de seus corpos cansados. Por um instante, o sheik se permitiu esquecer as armaduras e protocolos. Só ele, ela e a promessa silenciosa de que aquele momento poderia ser o princípio de algo maior. Se quiser que confiemos em você, que confie em nós, terá que mostrar algo. Mais que palavras. Ela ergueu o olhar, desafiadora e, paradoxalmente, ferida pela esperança que ousava nutrir. Ele sorriu. Um brilho raro e fugaz. E o que você quer que eu faça, Cefos? Prove que ainda posso ser o homem que proteja vocês, e não aquele que as abandonou. Eles permaneceram ali por vários minutos, em silêncio, enquanto os sons do palácio ecoavam leves ao longe. O discreto som de passos, um sussurro, o tilintar distante de uma taça. O mundo seguia em movimento, indiferente às tempestades particulares que ameaçavam engolir toda a glória daquela dinastia.
De repente, uma sombra negra deslizou pelo degrau do terraço, firme e pesada, rompendo a calma. O mensageiro enigmático reapareceu, os olhos brilhando com uma urgência que não podia ser ignorada. Outra mensagem, Sua Alteza. Sua voz era baixa, carregada de pressa e temor. Entregou-lhe um envelope diferente, mas antigo, selado com cera negra e sem insígnias reconhecíveis. O sheik segurou-o com mãos que tremiam levemente, uma mistura de determinação e medo estampada no rosto. A mulher ao seu lado respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Ao romper o selo, uma fotografia caiu sobre a mesa de mármore branco. O sheik a pegou, os olhos grudados na imagem que mostrava um homem, sorridente ao lado dele, mas cuja expressão guardava um segredo sombrio demais para ser ignorado. "Quem é este homem?" perguntou a mulher, a voz que tremia como se cada sílaba fosse um fio prestes a romper. O sheik manteve o silêncio por um instante, que pareceu ser uma eternidade. Finalmente disse: "Imaginei poder chamá-lo de aliado, mas hoje sei que ele é a sombra onde repousam as minhas maiores traições." Os olhos dela se estreitaram, a dura casca de desconfiança rachando sob a dor da revelação. Mas não havia espaço para hesitar. Eles precisavam enfrentar esse inimigo. Um traidor que usava o próprio coração daquele palácio como campo de batalha. Enquanto a noite profunda desenhava sombras inquietantes nas paredes douradas, o sheik bilionário sentiu que a guerra que enfrentava não era apenas pela supremacia de suas terras e riquezas. Era uma guerra pelo coração, do império, da família, de si mesmo. Ele fitou a fotografia novamente, seus dedos cerrando sobre o papel como se tentassem agarrar a verdade despedaçada. A promessa silenciosa de vingança e redenção queimava em seu peito, um fogo que nem as areias do deserto seriam capazes de apagar. Na penumbra do salão, uma voz infantil soou, tênue e trêmula. "Por que alguém quer destruir a nossa família?" O sheik virou-se devagar, a expressão suavizada por um amor bruto e incondicional. Ele agachou-se até ficar na altura da menina. Os olhos se encontraram num instante onde todas as palavras se tornaram supérfluas. "Porque o medo é o mais cruel dos inimigos", murmurou ele, segurando sua pequena mão com força. "Mas prometo a você, menina do deserto, que enquanto eu respirar, ninguém arrebatará a nossa esperança." Mal sabia ele que, por trás da cortina de ouro e seda, os verdadeiros jogos acabavam de começar. A próxima jogada daquele tabuleiro mortal seria desvelada com a chegada inesperada de uma figura que conhecia todos os segredos do passado e que agora carregava em mãos a chave capaz de quebrar para sempre a frágil aliança entre o sheik bilionário e a mulher que uma vez amou. O silêncio voltou a dominar, só que agora carregado de uma tensão quase palpável, como o prelúdio de uma tempestade que romperia todas as barreiras e que poderia partir seus corações em pedaços irreparáveis. O sheik bilionário deixou o envelope repousar sobre a mesa de ébano. O peso daquele papel como se fosse uma âncora invisível pressionando o peito. A luz cálida da cúpula pendente perdeu seu brilho, diluindo-se sobre as paredes de ouro polido e mármore frio. Ele permaneceu ali, imóvel, o olhar fixo nas letras que revelavam a profundidade de uma traição que nascia entre aqueles mesmos salões onde construíra seu império. A mulher ao seu lado, que por tantos anos fora a tempestade e a calmaria de seu coração, o observava com uma expressão que misturava temor e uma relutante esperança. No canto, a menina,
pequena e indefesa aos olhos de muitos, parecia captar a gravidade do momento com uma maturidade precoce, seus olhos grandes e escuros, brilhando sob a luz baixa do ambiente. Papai, quem você teme mais que todas as tempestades do deserto? A vozinha cortou o silêncio pesado, doce e frágil como o toque de uma pétala que se dobra ao vento. O sheik se agachou lentamente, cada movimento carregado de uma ternura que nenhuma riqueza poderia comprar. Ele segurou a mão da menina, sentindo o calor delicado que contrastava com o frio que invadia sua alma. Existem inimigos nas sombras, aqueles que sorriem para você e planejam sua queda pelas costas. Seu olhar se voltou para a mulher. Agora não apenas sua ex-amada, mas a parceira urgente numa batalha onde o passado e o presente se entrelaçavam perigosamente. Suas palavras saíram roucas, carregadas da dor e da responsabilidade que o poder impunha. Não são só os inimigos visíveis contra quem lutamos. Às vezes, a ameaça vem de onde menos esperamos. Ela respirou fundo, os dedos entrelaçados, lutando contra a tempestade interior que ainda se recusava a ceder. E estes inimigos? Sabem onde nós estamos? Sabem o que buscamos proteger? Questionou, o tom pressionado pela urgência. Ele assentiu, o rosto fechado, mas com um brilho inflexível de determinação. Sim, por isso não podemos mais nos dividir. Por ela, por nossa filha, precisamos estar unidos, mesmo que o orgulho grite que ainda somos estranhos. O silêncio que se seguiu parecia carregar o peso do mundo. A menina, sentada no tapete persa que estendia desenhos ancestrais sob seus pés, olhava entre os dois adultos com um brilho de esperança que acalentava o peito do sheik. Ela era a promessa distinta, a nova aliança que poderia desafiar até mesmo os próprios fantasmas. De repente, a porta de carvalho maciço se abriu, com uma leve batida, e o assistente do sheik entrou. Seu rosto pálido e olhos cheios de pressa carregavam uma urgência de novas informações. Sua Alteza, temos mais dados sobre o vazamento. A fonte parece uma figura do seu círculo mais íntimo, alguém que conhece cada canto do palácio e esconde a faca para seu próprio benefício. O sheik ergueu os olhos, atravessando a expressão nervosa do homem. Uma tempestade de raiva, medo e impotência brotou dentro dele, liquefeita pelas lembranças de traições passadas e ausências dolorosas. Aquele em quem confiamos é o inimigo, murmurou, com as mãos cerrando-se em punhos. Alguém que sabe exatamente como desmoronar tudo pelo qual lutei. A mulher, antes imperturbável, agora deixou escapar um suspiro que misturava desalento e decisão. Temos que agir rápido. Quero que saiba que, embora duvidemos, não permitirei que nada aconteça a ela ou a você. Um leve sorriso, quase imperceptível, curvou os lábios do sheik. Então lutaremos, ao menos enquanto o veneno da desconfiança não nos corroer. Eles trocaram um olhar cheio de promessas silenciosas, enquanto a filha, alheia aos seus entendimentos complexos, se encolhia nos braços da mãe. Seus olhos refletindo a luz das velas como pequenos faróis na escuridão. Nas noites seguintes, o palácio tornou-se um campo de batalha nebuloso, onde suspeitas sussurradas substituíam as conversas joviais e o ar carregava sempre uma tensão quase palpável. O sheik investigava, reunia informações, enquanto o sentimento de estar sendo observado fazia o frio percorrer cada centímetro de sua pele. Em momentos de silêncio, ele buscava a companhia silenciosa da mulher
que entre receios e desconfianças se tornara seu escudo inesperado. Em um desses instantes, ao caminhar pelo terraço que dominava o deserto palpável sob o céu estrelado, eles se encontraram frente a frente. O vento quente carregava o perfume exótico das flores de jasmim, enquanto as dunas revelavam uma serenidade que contrastava com a tempestade em seus corações. Por que demorou tanto para querer ser parte disso tudo? Ela perguntou com a voz carregada de uma mistura amarga de reprovação e saudade. Ele a encarou com intensidade, seus olhos queimando com uma sinceridade crua. Porque até agora não sabia se merecia. O orgulho me cegou, mas a perda me ensinou que a verdadeira força é aceitar nossa falha e buscar redenção. Ela respirou fundo, o peso do passado fundindo-se com a esperança tênue. E eu aqui, esperando que seu olhar não seja apenas ilusão. Antes que pudesse responder, o mensageiro misterioso reapareceu com um envelope diferente, envelhecido e selado em cera negra. O murmúrio do vento pareceu se calar, deixando o silêncio rouco da noite tomar conta. O sheik quebrou o selo com dedos firmes, os olhos se arregalando ao desvendar uma fotografia que retratava um homem que, à primeira vista, parecia um aliado, mas cuja sombra nas entrelinhas revelava segredos sombrios. Os lábios apertaram-se e a expressão endureceu, como se uma lâmina invisível cortasse sua alma. Quem é esse homem? A voz dela, trêmula, denunciava a suspeita que já se insinuava na atmosfera. Ele desviou o olhar, a verdade custando a sair. Era para ser um amigo, um conselheiro, mas hoje vejo que é o arquiteto da minha ruína. E em meio às luzes douradas do terraço silencioso, o sheik sentiu o aperto de um destino cruel espreitando, prestes a abalar os alicerces não apenas do seu império, mas do último fragmento de paz que tentava construir. Enquanto ele segurava a fotografia com força quase desesperada, sua filha fez a pergunta simples, mas devastadora. Papai, por que alguém quer destruir nossa família? Era o momento em que o sheik entendeu que, para enfrentar a tempestade que se formava, precisaria mais do que poder ou dinheiro. Precisaria do amor que ele quase deixou escapar. Mas naquele instante, nas sombras que espreitavam o palácio, uma figura até então desconhecida sorriu com malícia. Ela carregava em suas mãos a chave que poderia quebrar tudo: a confiança, o amor, o próprio destino do sheik bilionário. E aquele segredo era apenas o prelúdio para a queda, ou a redenção, que estava prestes a se desencadear. A noite caía pesada sobre o palácio, e mesmo entre os festões de ouro e o brilho dos candelabros, uma sombra espessa se alojava no coração do sheik bilionário. O envelope repousava silencioso sobre a mesa de êmano, e cada palavra ali escrita era uma lâmina cravada em sua alma, ombreando o poder imenso do império com a fragilidade de sua própria família. Ele se voltou lentamente para a mulher que agora dividia com ele esse fardo. O olhar dela, antes cortante como um punhal, padecia entre a dúvida e uma luz tênue de esperança. A menina, sentada discretamente num tapete de veludo, olhava com olhos que já percebiam mais do que imaginavam, absorvendo o silêncio carregado que selava aquele momento. Papai, quem você teme mais que todas as tempestades do deserto? Ela perguntou, a voz cristalina quebrando o silêncio pesado como uma promessa. O sheik agachou-se até seu nível, os olhos tentando conter a tormenta interna. Há inimigos que andam disfarçados, aqueles que sorriem e planejam nossas quedas nas sombras que menos imaginamos.
A voz era um sussurro grave, carregado de uma tristeza que se recusava a ser escondida. Ele olhou para a mulher, cuja expressão oscilava entre o desgaste do passado e a urgência do presente. Não são apenas os vultos externos que nos ameaçam. Às vezes, o maior perigo está entre aqueles em quem depositamos nossa confiança. As palavras saíram como um aviso e uma súplica ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, entrelaçando os dedos nervosamente. Eles sabem onde estamos? Sabem o que queremos proteger? O tom era pesado, impregnado do medo que ela tentava esconder atrás das palavras firmes. Sim, ele confirmou, apertando os punhos lentamente, como se contivesse uma tempestade internamente. Por isso, o orgulho deve ficar para trás. Por você, por ela, nós precisamos estar unidos, mesmo que ainda sejamos estranhos um para o outro. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável, como o ar quente que escorria pelas paredes de mármore. A menina fitava os adultos com olhos brilhantes, entregando um lampejo de esperança que parecia acender uma chama esquecida no peito do sheik. Foi quando a pesada porta de carvalho rangeu e o assistente pessoal entrou apressado, as feições carregadas de urgência. Sua Alteza, há mais informações sobre o vazamento. A fonte parece esconder-se entre aqueles que caminhavam, lado a lado consigo no palácio. Alguém que conhece cada segredo, cada passagem, preparando uma punhalada silenciosa. Sua voz carregava o peso de quem trazia um perigo real, iminente. A expressão do sheik ficou dura como aço, as sobrancelhas franzidas por uma fúria contida e uma dor que jamais desaparecera realmente. Quem confiamos tornou-se meu inimigo, murmurou, a voz soando como um trovão baixo nas paredes douradas. Alguém que conhece nossos pontos fracos, pronto para desmoronar tudo o que construí. A mulher respirou com dificuldade, o corpo rígido, mas firme. Não permitirei que nada aconteça a ela ou a você. Vamos agir, juntos. Sua voz, antes meio cansada, carregava agora uma determinação renovada, como se entre as ruínas pudesse florescer uma aliança inesperada. Um leve sorriso, quase inaudível, tocou os lábios do sheik. Enquanto houver vida, lutaremos contra essa traição. O brilho do ouro e das pedras preciosas refletia seu compromisso silencioso. Nas noites seguintes, o palácio se tornou uma fortaleza de segredos e insinuações. Cada olhar carregava suspeita, cada sussurro era uma ameaça disfarçada. O sheik investigava com cautela, cada passo tentando desvendá-la antes que fosse tarde demais. Mas nada o deixava preparado para a misteriosa presença da mulher, que, mesclando receio e esperança, ao mesmo tempo o protegia e desafiava. Em uma noite úmida e silenciosa, sob a cúpula imensa coroada pelas estrelas, ele encontrou-a no terraço, com vista para as dunas que se derramavam, silenciosas além do palácio. O vento quente envolvia-os como um manto de segredos, trazendo o perfume delicado das flores do deserto. Ela atravessou o silêncio como uma flecha certeira. Por que só agora decidiu fazer parte disso tudo? Por que soma seu peso a essa guerra tardia? A voz era um misto de mágoa e esperança, um segredo lançado ao vazio. O sheik a encarou. Seu olhar intenso atravessava as camadas das feridas não cicatrizadas. Porque até ontem eu não sabia se merecia. O orgulho me cegou. A perda me ensinou que a maior força está em reconhecer nossos erros e buscar redenção. A confissão saiu com a sinceridade crua de quem aprendeu caro demais.
Um suspiro pesado escapou dela, o passado e o futuro mesclados numa respiração só. E eu aqui, mergulhada na espera de que seu olhar sobrevivesse ao tempo, a promessa de um amor renegado, mas não perdido. Antes que a calma pudesse fluir, passos apressados cortaram a noite. O mensageiro misterioso reapareceu, segurando um envelope envelhecido, selado com uma cera negra sem emblemas. O silêncio parecia consumir o ar ao redor. O sheik rasgou o selo com firmeza, os olhos arregalados ao deparar-se com uma fotografia antiga. Um homem sorria ao seu lado, mas no olhar da imagem pairava uma sombra que estremecia. Quem é ele? A pergunta da mulher saiu trêmula, o medo pintado em cada sílaba. Ele desviou o olhar, a verdade formando-se como um golpe silencioso. Um amigo que pensei nunca me trairia, mas hoje sei que ele é a mente sombria por trás da ruína que ameaça meu império. A voz era pesada, carregada da dor do engano. O vento sibilou pelas colunas, carregando uma ameaça invisível. O palácio, azulado, pela noite parecia tremer com a aproximação de uma tempestade interna. A menina, até então silenciosa, deu um passo hesitante para frente. Suas palavras quase um murmúrio que rasgava o ar. Papai, por que alguém quer nos destruir? Os olhos do sheik encontraram os dela, um furacão contido de amor e medo. Ele abaixou-se para ficar à sua altura, segurando sua mão com uma força ternamente feroz. Porque o medo é o inimigo mais cruel que existe, prometeu. Mas, enquanto eu respirar, ninguém destruirá nossa esperança. Mal sabia ele que, nas profundezas douradas do palácio, uma figura mascarada observava, um sorriso perverso desenhado nos lábios. Ela trazia em suas mãos a chave para dissolver todos os laços, o segredo capaz de destruir o que restava da frágil aliança entre o sheik bilionário e a mulher que um dia amou. E naquele instante, o silêncio que os envolvia tornou-se o prelúdio de uma queda inevitável, ou de uma redenção impossível, capaz de partir não só impérios, mas corações para sempre. A noite mergulhava o palácio numa penumbra líquida, onde cada lustre cintilava como estrela distante em meio a uma escuridão opressora. O envelope envelhecido repousava sobre a mesa de mármore, suas palavras silenciosas ecoando como ameaças veladas no coração daquele império. O sheik bilionário permaneceu imóvel, os olhos fixos na fotografia, que revelava um sorriso traiçoeiro ao lado do seu próprio rosto. Uma traição mais amarga que a areia escaldante do deserto. Ao seu lado, ela respirava com um peso antigo, os dedos entrelaçados, como se guardassem aquele peso junto a eles. A menina, pequena e frágil, sentou-se no tapete persa estendido sob seus pés, os olhos grandes e silenciosos como se absorvessem o ar. Carregado da noite. Papai, por que alguém quer destruir nossa família? A vozinha parecia flutuar em meio ao silêncio, doce e frágil, uma brisa tímida em meio a uma tempestade prestes a explodir. Ele se abaixou, aproximando-se lentamente. O toque de suas mãos era a promessa de um mundo que ele ainda buscava reconstruir, terreno instável entre orgulho e redenção. Há inimigos que sorriem com falsidade, que plantam fogo entre as próprias pedras das muralhas que deveriam proteger. E por enquanto, meu maior temor é não conseguir proteger vocês desse fogo. Ela desviou ligeiramente o olhar, um contraste perfeito de força e fragilidade. No rosto marcado pelo tempo, agora mais sombras do que luzes, carregava a resiliência de quem já lutou contra desertos inteiros. O silêncio que cresceu entre eles
não pedia reparar, mas concedia espaço para que aquelas palavras se infiltrassem. Sementes de um futuro ainda incerto. Eles estão mais próximos do que imaginamos. Sua voz firme dissipava a dúvida para revelar um pacto tácito. E isso não é apenas um jogo de poder. É uma batalha pela alma do império. O olhar da mulher encontrou o do Sheik. E por um instante, a história de amores perdidos e esperanças tardias se entrelaçou com a urgência que os rodeava. O assistente pessoal surgiu de repente, trazendo consigo a gravidade nas feições. Sua Alteza, descobrimos novos indícios. A traição parece ser obra de alguém que caminha entre os seus, conhece cada segredo, cada rotina. O silêncio tumultuado foi esmagado pelo impacto da notícia. O Sheik fechou os olhos um instante, sentindo o nó no peito, enquanto o calor seco do deserto parecia apertar o salão. Alguém que sente em cada palavra minha uma ameaça, murmurou. A voz, grossa como o vento que açoita as dunas. Nosso inimigo está entre nós, vestido de lealdade. Ela se aproximou, oferendo um breve toque no braço, firme e decidido. Então, lutaremos juntos, pela filha, pela história que ainda podemos escrever. O brilho fraco das lâmpadas dançava em volta, iluminando a promessa silenciosa que os unia possivelmente pela última vez. Os dias que se seguiram foram um enigma de passos cuidadosos e olhares desconfiados. O palácio, outrora vibrante com risos e festas exuberantes, tornou-se uma fortaleza de segredos e introspecções, onde cada suspiro escondia um medo e cada sorriso podia ser falso. Em meio a isso, o Sheik e ela encontraram momentos roubados de uma proximidade tênue, como se o imenso vazio que os separava pudesse ser preenchido pela urgência do perigo que os ameaçava. No terraço dourado, sob o manto profundo da noite desenhado por estrelas intermináveis, o silêncio carregava tanto a sentença quanto a esperança. Por que demorou tanto para aceitar esse fardo? Ela perguntou, rompendo a quietude, a voz carregada num misto de acusação e anseio. Ele a encarou. As velhas cicatrizes encontravam o calor de uma confissão dolorida. Porque tive que enfrentar meus próprios fantasmas antes. A maior batalha era contra o orgulho que quase nos destruiu. Um suspiro, como o sopro do deserto que leva embora os medos, escapou dela. Estive aqui, esperando que você retornasse, que ainda pudesse escolher lutar. Mas a calma foi quebrada pelo som súbito de passos atrás deles. O mensageiro misterioso voltou, trazendo um novo envelope, pesado e lacrado, com a gravidade de um destino não escolhido. O Sheik estendeu a mão, suas unhas pressionando o selo gentilmente, mas o peso do que estava por vir já parecia aprisionar seus dedos. Ao abrir, os olhos dele incendiaram-se primeiro de choque, depois de uma determinação feroz. Dentro, uma nova fotografia. Um homem ao lado do Sheik, sorridente, as sombras do passado sendo desvendadas no contraste daquela imagem. Aquela figura escondia segredos obscuros, fios invisíveis que ameaçavam retirar o tecido de sua vida. Um fio certeiro que ligava a traição ao que ele mais amava. Quem é ele? A voz dela cedeu, trêmula e carregada. Ele hesitou, a verdade pesada demais para ser dita num sussurro. Era para ser um aliado. Hoje sei que é o traidor mais perigoso, aquele que usa nossos segredos para nos derrubar. A menina, até então absorta, deu um passo lento em direção ao pai, os olhos brilhando com uma mistura de inocência e maturidade precoce. Papai, por que querem acabar com a nossa família, com a gente?
O sheik agachou-se, abraçando-a num gesto que era ao mesmo tempo proteção e promessa inquebrável. Porque o medo destrói até os corações mais fortes. Mas eu prometo a você que enquanto meu peito bater, ninguém irá roubar a esperança que temos. A noite avançava e o silêncio tomou o salão mais uma vez. Porém, dentro dele, reverberava um sussurro ameaçador. Uma sombra que se movia nas entranhas daquele palácio, com segredos prontos para serem desencadeados e jogar todos os seus mundos na borda da ruína. E naquele instante, tão próximo quanto a respiração, ela soube. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. A luz suave do amanhecer filtrava-se pelas amplas janelas do palácio, banhando os salões dourados com um brilho cálido e promissor. O sheik bilionário permaneceu em pé diante da imensa mesa de ébano, o envelope selado, repousando agora fechado sobre o mármore, símbolo da traição que quase dera fim ao seu império e à sua família. Mas algo em seu olhar, antes pesado pelo segredo e pela desconfiança, agora se tornava firme, decidido. Olhou para Cefos, a mulher que depois de tantos anos e tormentas caminhava ao seu lado em uma trégua delicada, quase frágil. Seu semblante ainda refletia as marcas das batalhas, internas e externas, mas havia na sua postura a força que só a esperança pode florescer. Entre eles, sua filha, ainda tão pequena, mas já portadora de um brilho único, que lhes dava razões para continuar. Precisamos acabar com isso, de uma vez por todas, ele falou, a voz grave e sem espaço para dúvidas. Não é só o império que está em jogo, é o que restou de nós. Cefos assentiu, os olhos fixos naquela determinação renovada. Eu também quero paz, para ela, para nós. Havia algo de doce naquela promessa, uma abertura cuidadosamente conquistada. O terceiro cálice de café fumegante repousava sobre a mesa, um pequeno refúgio de normalidade em meio ao turbilhão das últimas semanas. Mas ali, naquele instante, não havia espaço para o cansaço. Era a hora da verdade, do confronto final, não entre inimigos externos, mas contra sombras internas que ameaçavam devorar cada fragmento de amor remanescente. Juntos, analisaram as pistas, obra daquele traidor que parecia caminhar sorrateiro entre os conselheiros mais próximos. Sabiam que a batalha não seria simples, mas naquela união tênue encontraram forças que antes ignoraram. O sheik percebeu que a maior fortaleza que poderia construir não estava em muros dourados, mas na reconstrução da confiança. Os dias seguintes foram marcados por encontros em segredo, estratégias e um cuidado quase paternal que voltava a emergir no olhar do sheik ao observar a menina soltando risadinhas tímidas, como se pressentisse que o perigo diminuía. Cefos também se permitia conceder pequenos sorrisos, pequenas concessões ao afeto guardado, ao que ainda pudesse florescer do que parecia tão desfeito. Numa noite clara, quando o luar banhava as dunas silenciosas do deserto, eles se encontraram no terraço que dominava toda a extensão do emirado. O vento cálido carregava o aroma delicado das flores noturnas, envolvendo-os numa dança silenciosa de lembranças e promessas. Cefos quebrou o silêncio, sua voz entrecortada, porém cheia de emoção. O que restou entre nós, sheik, é mais que uma fragilidade. É uma oportunidade que poucos merecem. Ele sorriu, um brilho genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em tanto tempo. Eu sabia que só podia voltar se fosse diferente, se fosse melhor. Por ela, por você, por tudo que ainda podemos construir. Ela aproximou-se lentamente, como se temesse romper o fio tênue que estabeleciam.
Suas mãos se entrelaçaram com as dele, firmes e quentes, selando um pacto silencioso de amor, redenção e futuro. Ao longe o palácio pulsava tranquilo, a corte já ciente da união renovada, das estratégias que desmascarariam o traidor, e logo a verdade veio à luz, com um brilho nos olhos que só o amor verdadeiramente vivido pode oferecer. A menina, os cabelos brilhando sob as luzes, sorriu para o pai com a certeza de que estavam finalmente seguros, juntos. Nas semanas que se seguiram, o deserto testemunhou um renascimento. E o palácio não mais seria apenas símbolo de poder, mas de uma família reconstruída a partir das cinzas dos segredos e da dor. Jardins foram replantados, representando o florescer da esperança e daquilo que foi quase perdido. Uma manhã, no jardim agora florido, Sheik bilionário e Cefos caminharam lado a lado, sentindo o sol tocar suas peles como uma bênção. A menina, correndo à frente, espalhava risos que preenchiam o ar com uma música que se tornava a trilha sonora daquele recomeço. Não havia palavras, apenas olhares e gestos que diziam tudo o que precisavam. Perdão havia sido concedido. Amor conquistado, futuro garantido. E enquanto o vento morno acariciava as areias douradas e o sol ascendente prometia dias de paz, o sheik levantou a cabeça, sentindo-se finalmente livre das tempestades do passado. Ele sorria, não pelo ouro, não pelo poder, mas pelo que nunca poderia ser comprado, a redenção de sua alma e a família que encontrou novamente. O império continuaria seu curso, forte e seguro, guiado pela mão daquele homem que aprendeu que o maior tesouro estava no coração e que o verdadeiro legado era o amor que ninguém poderia destruir. O sheik bilionário sabia, enfim, que aquela história não terminava com disputas ou segredos, mas com a promessa eterna de um amor que superava todas as tempestades. E ali, sob o céu infinito do deserto, ele deixou o passado para trás, de mãos dadas, em paz e para sempre unidos.